irmãos, Efésios 6. Você sentou agora, pode continuar sentado. Efésios 6. Quero que você me acompanhe na passagem, na leitura da passagem de Efésios 6, versículos 1, 2, 3. 3 versículos, Efésios 6, 1, 2 e 3. Você pode ler na sua Bíblia, em papel, de preferência a Bíblia em papel. Tenho falado isso para os queridos irmãos. Por quê? Porque a Bíblia em papel promove uma leitura concentrada, uma leitura atenta, não é? Você folheia o texto bíblico com a sua própria mão, isso cria uma relação com o texto, meus irmãos. Uma relação com o texto, tá? Aqui, ó, você pega o texto, folheia o texto para lá, folheia o texto para cá. Esta relação é uma relação de intimidade, de conhecimento, de parceria, tá? Eu sei que a tecnologia coloca o texto no seu celular, no tablet, na tela, eu sei disso, são coisas para ajudar a gente, mas se você puder, aqui ó, folheia o texto. Esse exercício aqui é um exercício que transforma nossas vidas, tá? Tá bom? Efésios 6, versículos 1, 2, 3. O texto diz o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Este é o texto bíblico que eu quero expor para você. Você percebeu que ele fala de filho, né? Nós estamos, desde o primeiro domingo deste mês, pensando juntos aqui sobre família. E família tem pai, tem mãe, tem filho, tem filha. Família tem sogra. Eu não ministrei nenhuma mensagem para sogras. Eu estou preparando uma para o mês da família do ano que vem. Do ano que vem. A família tem sobrinho, tem sobrinha, tem tio, tem tia. Família tem elementos, né? Família tem diversos personagens. Eu expus para os queridos irmãos na semana passada uma mensagem para os pais, falando sobre a necessidade do pai ser pai, cuidar do filho, o filho é dele. Falei sobre isso na semana passada. Falei sobre os pais, então. Já falei sobre as mães, no Dia das Mães. E agora eu quero falar para os filhos. E aí, num momento como este, talvez você esteja pensando: bom, não é para mim, não é para mim, é para o outro, é para quem está perto de mim. Igreja, meus irmãos, igreja é corpo. Igreja é corpo. Então, se eventualmente uma palavra não for explicitamente para você, ela é para alguém perto de você, próximo de você, atrás de você, do lado, né? E como nós somos um corpo, como nós somos uma comunidade, nós nos interessamos pelo outro. Pelo outro, nós nos interessamos pelo outro. O outro faz parte das minhas orações, eu oro por ele. O outro me interessa, eu me interesso pela vida do outro. Então, me entenda, quando o tema não foi especificamente para você, porque não é a sua realidade, ainda assim, eu quero que você se envolva com a reflexão. Se lembre de alguém nas suas orações. Enquanto eu falo, você se lembra, ore por um, ore pelo outro. Porque nós somos uma igreja. Então, eu vou falar aqui agora para os filhos. E para os filhos, nós temos aqui duas palavras, né, duas orientações muito diretas. Mas antes de especificamente trabalhar as orientações diretas do texto de Efésios 6, 1 e 2, eu quero que você me acompanhe no contexto deste texto. O contexto literário, inicialmente. E depois eu penso um pouquinho mais sobre o contexto histórico. Em termos literários, o capítulo 6 faz parte de uma série de orientações que começam onde? Elas começam onde? No versículo 21 do capítulo anterior. Então, quando o Paulo foi escrevendo a carta aos Efésios, ele inicia tratando de realidades espirituais, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. No capítulo 1,
Depois ele fala sobre a salvação em Cristo Jesus no capítulo 2. No capítulo 3 ele vai falar sobre o apostolado dele aos gentios. No capítulo 4 ele fala sobre a necessidade da igreja se unir à unidade da fé. E aí, no capítulo 5, ele vai iniciar uma reflexão sobre a casa, sobre o lar. Porque para a mente do autor do texto, para a mente do apóstolo Paulo, ele desenvolve uma reflexão que começa no mundo espiritual, seres espirituais. Afinal de contas, em Efésios nós encontramos expressões como principados e potestades. Aqui no texto de Efésios ele fala de mundo espiritual, ele fala de realidade terrena à nossa volta, ele fala sobre gentios, sobre judeus, ele fala sobre a unidade da igreja, e após falar sobre a unidade da igreja, ele olha para casa e diz: agora eu vou falar sobre a casa, agora eu falo sobre o lar. Por quê? Porque o lar é importante para pensarmos a igreja. É possível que, naquele momento, os leitores estivessem pensando: Paulo, por que fazer esse salto da igreja para o lar? Porque a igreja é a extensão, ou melhor, o lar é a extensão da igreja. Esta é a frase, tá? O lar é a extensão da igreja. A igreja se estende para dentro da sua casa. A igreja vai até onde está você. O seu lar, a sua casa, o seu ambiente. Onde você está, nós vamos também. Por isso a igreja não é esse espaço aqui. A igreja não é essa metragem quadrada aqui, não. Igreja é o conjunto dos irmãos, e onde os irmãos estão, nós estamos como igreja. Então, a igreja vai junto com você para a sua casa. A igreja entra no carro e vai com você para dentro da sua casa. Onde você está, ali está a igreja também. Onde está a igreja do Meia? Onde você mora? Onde é o endereço da igreja? Onde você mora? Esta é a reflexão que o Paulo nos entrega aqui nesse momento. A igreja vai junto conosco, a igreja vai junto para a nossa casa. A igreja não separa vida eclesiástica e vida familiar. As duas coisas se misturam, porque ela vai com você. Ela se estende para dentro da sua casa. A sua casa é a extensão desta igreja. Então ele entra aqui agora no capítulo 5 a falar de casa, a falar de lar. No versículo 21 ele começa. No 21, tá? Se a sua Bíblia começou no 22, há um problema na tradução. Não é na tradução, essa frase está boa não. Há um problema na organização do texto. Porque a organização do texto, a forma como o texto é organizado, pode de repente ter separado, em algumas versões, o 21 do 22. Mas não pode separar. Não pode, tá? Eu sei que algumas versões mais antigas se separaram, mas essa separação não é boa, essa separação é ruim. A separação correta está aqui, na versão que eu li com você, que é a versão que coloca o 21 junto com o 22. Por quê? Porque ele inicia a fala a respeito do lar com a frase, versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É assim que ele começa. Ele vai falar sobre o lar, e ele começa a fala sobre o lar, a orientação doméstica, com o versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E aqui é sujeição recíproca, um se sujeita ao outro. Ele está falando de casa, tá? Nesse momento, a partir do versículo 21 do capítulo 5, ele está falando de casa, e aí ele vai e diz, olha só meus irmãos, em casa, quando o ambiente é doméstico, a minha orientação para vocês é sujeitem-se uns aos outros. De que maneira? Agora ele vai orientar um por um. Ele começa com as esposas, depois passa para os maridos, depois passa para os filhos, depois passa para os pais e termina falando dos servos, porque os servos eram parte da casa no mundo antigo. Mas todos esses personagens são alcançados pela frase maior que abre o texto. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então o que eu falo para o filho, não é para o filho se sentir pisado, humilhado. A expressão obedeçam aos seus pais, não é para pisar filho, jogar filho no chão. Porque o texto começou a pensar sobre família com a frase, sujeitem-se uns aos outros. Então o filho se sujeita ao pai, o pai se sujeita ao filho. A ideia é de sujeição recíproca, mas a forma como essa sujeição recíproca se concretiza, no caso dos filhos é obediência e honra. E no caso dos pais,
não provocar os filhos, tratá-los na admoestação do Senhor, está aí. Não li, não vou trabalhar aqui, mas se a gente voltasse no caso do relacionamento esposas e esposos, o 22 e o 25 do capítulo anterior, também é sujeição recíproca. Sujeição recíproca é a orientação paulina. Então este é o contexto literário do texto. O texto está pensando na casa. E aí eu vou focar aqui agora com você no filho. Os filhos, né? Na verdade. Os filhos. Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Duas orientações principais. Primeiro, a questão da obediência. E segundo, a questão da honra. São duas orientações. Duas. Filho, em primeiro lugar, obedeça. Em segundo lugar, honre. E quando o filho lê isso, hoje em dia, ele tende a imaginar que o Paulo aqui, ele está maltratando o menino e a menina. A ideia de obediência ao pai e à mãe é uma forma de maus tratos, porque na estrutura contemporânea, falar em obediência é falar em maus tratos, né? Parece que não pode falar em obediência. Esse tipo de fala é uma fala que promove os maus tratos. Não, o Paulo não está promovendo maus tratos, coisa nenhuma. Na prática, o Paulo está, naquele contexto histórico, salvando meninos e meninas. Esta fala, no contexto paulino, era radicalmente um avanço enorme na relação pai e filho do mundo antigo. A relação pai e filho do mundo antigo, meus queridos irmãos, é terrível. Não é uma coisa boa, não. Não é coisa boa. No contexto paulino, do mundo romano e do mundo grego, um pouco antes do Paulo, né? Naquele contexto, filhos são propriedade dos pais. Então, uma fala como esta aqui, obedeça a seu pai, no mundo do Paulo, no mundo paulino, não faz sentido para os pais, porque para os pais, os filhos são propriedade. E propriedade não tem que ficar obedece ou não obedece. Propriedade faz aquilo que o dono quer e pronto. Não tem que pedir a filho para obedecer, porque o filho é propriedade do pai no mundo do apóstolo Paulo, no mundo antigo. Os pais daquela época eram donos dos filhos. Os pais daquela época poderiam inclusive decidir não ser mais pais, porque era um arbítrio do pai romano ser pai ou não. No mundo romano, os pais poderiam olhar para os filhos: não quero ser filho desse não. Não é mais. É um ato declaratório dele: não quero ser pai, desculpa, eu não quero ser pai desse, pronto, não é mais pai. Ele não vai ser meu filho, não é mais filho. No mundo antigo, em especial esse mundo romano, a decisão da paternidade cabe a ele. Ele decide se ele vai ser pai ou não. E quando ele diz que não vai ser pai, declarado está, não é mais pai. O filho não é mais filho daquele moço, porque ele o declarou não filho. E ele declara filho quem ele quiser declarar. Ele rejeita o filho quando ele quiser. Há situações horríveis no mundo romano. Pais que inclusive mandavam os filhos para a escravidão. Pais que escravizavam os próprios filhos. Pais que condenavam à morte os próprios filhos. Temos relatos desse tipo no mundo antigo. Há um texto terrível que costumamos usar quando falamos sobre relações pais-filhos no mundo romano, de um magistrado romano que estava longe de casa, sabia que a mulher dele estava para dar à luz, mandou uma cartinha para a mulher, uma carta doce, bonita, falando que estava com saudade dela, querendo voltar para casa para rever a esposa. E aí no meio da carta, uma carta doce inclusive, ele fala sobre o filho que ela vai ter. Possivelmente ela vai ter o filho antes de ele chegar de volta para casa. E ele tem uma palavra assim, ele fala com a maior naturalidade. Ele diz assim: se for um filho, um menino, se for um menino, cuida bem. Se for uma menina, joga fora. Ele escreve isso no texto. O texto está lá em latim. O pai romano, o magistrado, escreveu isso. Se for menino, recebe bem. Se for menina, joga fora. O pai mandou jogar fora a filha. É esse o mundo romano. É esse o mundo que o apóstolo Paulo vive. Esse é o mundo que recebeu o apóstolo Paulo. Viu?
Os meninos são propriedade. Os meninos são coisa. Coisa. A palavra técnica que a gente usa, né? Eles são reis, são coisa. É igual bicho. Eu tenho tantas cabeças de gado, eu tenho tantos quilômetros de terra, eu tenho tantos escravos e tenho filhos. Os filhos são propriedade dele. Este é o mundo em torno desse texto. E este mundo terrível para os filhos, que não dá nenhum direito para os filhos, esse mundo que não cerca de cuidar dos filhos, que não protege os filhos, recebe uma palavra dessa. Essa palavra do apóstolo Paulo é uma palavra muito à frente do tempo dele. Quando Paulo diz ao filho, vocês vão obedecer aos pais de vocês no Senhor, porque isso é justo. Meus queridos irmãos, isso aqui é para o mundo daquela época quase incompreensível. Como é que o meu filho vai me obedecer no Senhor? Pensaria um romano. Meu filho tem que me obedecer em toda e qualquer situação. O Paulo diz, não, é obedecê-lo no Senhor, é em Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo nos fez uma família. Nós somos irmãos, sim. Você é pai dele, mas somos filhos do mesmo Senhor. Obedecemos ao mesmo Senhor. Nós nos sujeitamos ao outro no temor de Cristo. Então, a obediência é legítima? É. Mas é, aqui nesse contexto, legítima no Senhor. Pois isto é justo. E a questão da justiça que o Paulo traz aqui tem a ver com a forma como o filho foi gerado, no contexto da igreja. Paulo está pensando aqui no fato que esta criança veio ao mundo gerada por aquele pai. Então é justo que este filho obedeça àquele pai. Eu gosto de pensar também que para Paulo trabalhar filho é porque filho faz parte da igreja. Parece absurdo dizer, mas talvez, né, em algum contexto, uma sinagoga não tomasse os filhos como parte da sinagoga, né? Naquela época, né? Naquela época. Talvez naquele contexto, os outros cultos, os cultos pagãos, não tomassem os filhos como parte daquela religião pagã. Só faz parte do grupo os adultos. As crianças não fazem parte. O Paulo está dizendo, não, filho faz parte da igreja, filho faz parte do corpo de Cristo, filho faz parte da comunidade, filho, filha faz parte. Esta igreja tem filhos e filhas, nossos filhos fazem parte dela. Por isso, o Paulo diz, é justo que vocês obedeçam aos pais de vocês. Então, filho, é legítima a obediência. O texto bíblico entende que obedecer aos pais é uma coisa legítima. Obediência a esta no Senhor. Isso implica dizer que, né, situações terríveis podem acontecer em que esta obediência no Senhor não seja possível. Pensando em situações que lemos no jornal, por exemplo, onde pais e mães agem com violência contra seus filhos. Agem de forma perversa e criminosa para com os filhos. Aí nesse caso, o no Senhor nos ajuda a dizer, bom, vamos entregar esse pai e essa mãe que não age como pai e mãe para a justiça. Porque a situação aqui é maior do que a maternidade e a paternidade. Essa situação aqui extrapolou os âmbitos do texto bíblico. A obediência é no Senhor. E no Senhor protege você, meu menino e menina. No Senhor protege. Então o texto não implica atos criminosos, por exemplo. Você vai fazer esse crime, meu filho? Não, o filho não vai fazer crime em nome do pai. Você vai cometer esse crime, minha filha? Não, a filha não vai cometer crime em nome da mãe. Por quê? Porque é obedecer no Senhor. O texto continua falando sobre honra. E aqui agora ele nos entrega a seguinte expressão: honre pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Há poucos mandamentos como esse aqui em toda a Bíblia. Esse aqui é um dos poucos mandamentos desse tipo. Que mandamento é? Um mandamento com uma promessa embutida. Faça isso para que Deus abençoe você. Então,
legitimar a honra ao pai e à mãe. Porque, segundo o texto bíblico, Deus abençoa você, que honra pai e mãe com saúde, com longevidade, com uma vida longa. É uma promessa que o Paulo traz lá do Antigo Testamento, aqui para a igreja de Éfeso. E o que significa honrar aqui? Honrar aqui, em especial no contexto paulino, tem a ver com cuidar dos pais em algum momento especial da vida dos pais. Naquela época, não havia nenhum tipo de previdência social. No mundo romano, os idosos deveriam ser cuidados pelas respectivas famílias. Não tem jeito. Não tem no mundo romano, no mundo do Paulo, no mundo em que Paulo viveu, não tem algum tipo de previdência. Não tem. Então, quem cuida do idoso no mundo romano é o filho do idoso. Quem cuida da idosa, o filho da idosa. E se o filho da idosa não cuidar, ninguém cuida. Se o filho do idoso não cuidar, ninguém vai cuidar. Não tem estrutura naquele contexto para cuidar desses idosos. Talvez seja por isso que nós encontramos tão poucos idosos nos nossos relatos, nos nossos registros. O idoso aparece pouco, porque é difícil sobreviver à idade avançada nesse contexto, não é? Se o filho não quer ajudar, se o filho não quer proteger, se o filho não quer guardar, quem vai guardar? Não é o mundo romano que vai, não é a cidade romana que vai, não é o governo romano que vai. Ele vai ficar desamparado. Então o texto aqui, quando usa a palavra honra, está usando cuida. Honrar é cuidar. É um mandamento para os filhos. Honra ao pai e à mãe. É claro que nós precisamos atualizar nesse aspecto do contexto local, né? Nós temos nesse momento aqui situações as mais diversas, de filho para filho, de pai para pai, mãe para mãe, mas a orientação bíblica, o princípio bíblico ainda é este: honra o pai, honra a mãe, zela por ele. Vai chegar um momento em que você vai zelar pelo seu pai e pela sua mãe, e a palavra honra aqui significa exatamente isso, né? É não abandoná-lo à própria sorte. Quantos de vocês já viram aquela notícia de uma família que pegou um idoso e colocou o idoso na porta de uma casa de longa permanência e saiu correndo? Vocês viram isso no jornal? É claro que não ficou barato, né? As câmeras encontraram o carro, foram atrás daqueles que deixaram o idoso na porta daquela casa de longa permanência e deu polícia. Isso é crime, né? Não dá para sair colocando idoso na porta de uma casa dessa. É preciso, segundo o texto bíblico, que nós nos responsabilizemos pelos nossos pais, que nós lembremos deles, na idade avançada. Honrar pai e mãe, para que você tenha tudo de bom, tenha uma longa vida sobre a terra. Eu gosto de imaginar o seguinte, em especial os filhos que ainda estão na casa dos pais, né? Vocês estão crescendo, estão se desenvolvendo, e talvez bata aquela vontade assim de se rebelar contra o pai e a mãe. Bata aquela vontade de gritar por autonomia, de eu quero ser dono da minha vida. E eu gostaria que você pensasse comigo aqui agora sobre uma coisa. Você é como aquele broto de árvore pequena que está crescendo. E aquele broto de árvore que está crescendo está, neste momento, amarrado a uma estaca. E essa estaca o protege, essa estaca o ajuda a crescer. Essa estaca, em algum momento, vai ser tirada de perto de você para que você se desenvolva sozinho. Mas nesta fase da sua vida, você precisa dela. Aquela plantinha inicial, sem a estaca, ia quebrar no primeiro vento que passasse ali. Se alguém passasse por ela, ela seria dobrada. Ela precisa daquela estaca. Quantos aqui já viram esse tipo de coisa andando por aí fora? Uma planta que cresce sustentada por uma estaca. Você precisa do seu pai e da sua mãe nesta fase da sua vida. Vai chegar um momento que vai conseguir andar com as próprias pernas. Naquele instante ali, bom, aí tira a estaca e você anda. Mas enquanto esse momento não chega, agradeça a Deus o fato de Ele ter colocado papai e mamãe para te ajudar, para te amparar. É a estaca que te ajuda a crescer. Não se rebele contra ela.
A rebelião contra ela é ruim para você. Você não ganha nada com isso. Em algum momento você vai conseguir andar sozinho, mas não tenha pressa. Não tenha pressa, a hora vai chegar. Então, o meu desejo para você, filho e filha, obedeça ao seu pai, honra seu pai e sua mãe. É o texto bíblico, é a palavra do Senhor nessa noite para você. Eu quero orar por sua vida. Vamos fechar nossos olhos nesse instante. Eu quero pedir a Deus a bênção do Senhor sobre a sua casa. Nós vamos clamar agora pelos nossos filhos. Abaixe a sua fronte. Pense no seu filho e na sua filha. E você, filho, agora pense no seu pai e na sua mãe. Eu quero que você, o filho, ore pela mãe e o pai ore pelo filho. Nós vamos nesse instante cruzar nossas orações. Nós vamos estar juntos aqui em oração diante do Senhor. Pai, nós clamamos ao Senhor, nossos meninos e meninas. Pedimos por eles, ó Deus, que o Senhor os abençoe e dê condições para que eles se desenvolvam sob nosso cuidado. Ó Deus, nos dê sabedoria para criar nossas crianças. E em especial agora eu peço pelos meus pais, papai e mamãe que estão longe nesse instante. Que o Senhor guarde os dois, sustente ambos, dê, Senhor Deus, saúde para eles. Eu agradeço e louvo ao Senhor pelos pais que o Senhor me deu, pela maneira como eles me ajudaram, me sustentaram, pela maneira como eles me guardaram e me protegeram, em especial naquelas fases iniciais da vida. Ó Deus maravilhoso, obrigado por eles. E peço por todos os pais aqui desta igreja. Ó Pai Santo, clamo por eles. Eu peço a graça do Senhor e a direção do Espírito Santo sobre cada casa. É a oração que fazemos juntos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém.